Olá! Já viu aquela palavra assim? Olá, tudo bem? Sacanagem, né? Glória a Deus, estamos de volta. Eu esqueci de avisar no primeiro momento. Você que está no Instagram, está nos vendo aí essa live. Se conhece alguém que não tem Instagram, mas tenha Facebook, nós também estamos no Facebook, que é Bola de Neve Betim. É só seguir lá, estamos ao vivo também. Amém? Amém. Todo mundo voltou aí já. Nosso pastor Sérgio costuma dizer, deu tempo de beber água? Se não deu, você tem 2 segundos. Glória a Deus. Queria te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos. Fechar os olhos significa que você está se entregando. Nesse momento você está fechando os olhos para tudo e se entregando para que você possa ouvir a voz, ouvir a palavra de Deus. Então te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Pai, nós te damos graça nessa noite. Nós já estamos diante de Ti. Estamos adentrados ao trono, nós estamos dentro da sala do trono. E dentro da sala do trono existem anjos que dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E nós declaramos essa noite como o Senhor é importante para nós, que nós queremos ser um contigo. E nesse momento, meu Pai, que nós vamos mais uma vez receber de Ti o alimento. Pai, eu me coloco diante da Tua presença, não sou merecedor, sou pecador como qualquer um. Mas que a Tua graça me alcance nessa noite. Que o Teu amor incondicional nos alcance, alcance a minha vida. E usa-me conforme o Teu querer, que eu seja, meu Pai, somente um porta-voz da Tua palavra. E do Teu amor, demonstrado ali na cruz. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que estiver aonde estiver, possa ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado nessa noite. Ouvir, meu Pai, receber de Ti um alimento, para que possa estar cheio, que o Espírito possa estar cheio, que não haja lugar para mais nada além de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, que a Tua presença seja sentida em cada casa, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada casa nesse momento. Em nome de Jesus, meu Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor. Fala conosco, eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco hoje. Domingo passado foi domingo de Páscoa, e ouvindo algumas ministrações, me chamou a atenção de um homem. E eu tomei por base, podemos falar que hoje nós vamos falar que somos transformados pela cruz. E o texto base está lá em Lucas 23, somente o versículo 26. Lucas, capítulo 23, e o versículo 26. Fala assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Me chamou a atenção esse homem sirineu. E então me levou a olhar e tentar entender um pouco o que aconteceu com o sirineu após esse ato de ter carregado a cruz, que até então entendemos que é a cruz de Jesus. E me levou a entender que Cirene, no caso aqui, Cirineu, na verdade fala Simão Sirineu, significa que ele é de uma cidade que se chama Cirene. É a cidade onde Simão morava. Vamos entender, Cirene era uma província que ela estava localizada ao norte da África. E ela teve a fundação, ou seja, essa cidade foi fundada
pelos gregos em mais ou menos 630 anos antes de Cristo. E essa Cirene é uma das 5 maiores cidades gregas. Além de ser a mais antiga, ela é também uma das cidades mais importantes de todas a província ali. E Cirene, o que nós podemos entender de Cirene e dos judeus? O que Cirene tem a ver com judeu? Pausa. Cirene e os judeus. Os judeus em Cirene, eles tinham os mesmos direitos da população nativa da região, da própria região. Havia ali um certo prestígio por parte dos judeus no templo, pela presença de quando um homem sirineu estava lá. Havia um prestígio por eles virem de uma região tão vasta e tão importante. Naquela época eles vinham, ou seja, para o Império Romano. A população judaica dessa província era tão significativa que Jerusalém, eles tinham orgulhos em ter uma sinagoga dos libertos para os visitantes da cidade de Cirene. E para os outros estrados livres, né? Ou seja, eles tinham uma sinagoga que recebia essas pessoas. Está lá em Atos 6:9. E hoje é a Etiópia, né? Então, Simão ele era basicamente um africano, que em hebraico é chamado de Shuaz, que significa negro. Então entendemos que Simão era negro. Eles tinham até uma sinagoga própria, que, como está lá em Atos 6:9, que fala assim, da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos. Então, os historiadores judeus, eles acreditam que Simão, ele era descendente de um relacionamento famoso, de um relacionamento de um rei famoso com a rainha de Sabá, que está lá em 1 Reis 10, se você quiser ler lá. É a prova de que ele era um judeu, e por isso que seu nome era Simão, Shimon. Ele era também, ou seja, que era também o nome do segundo filho de Jacó, uma das tribos de Israel. Então, ou seja, ele sim era um homem judeu negro. Ele era, até então, a história conta que ele era monoteísta. Ele acreditava em um único verdadeiro Deus, que reinava sobre toda a terra. Simão era esse homem. Então vamos entender por que esse homem estava em Jerusalém. O que o levou a estar em Jerusalém? A distância de Cirene até Jerusalém é cerca de 1.600 quilômetros de distância. Então você pode pensar, ou nós podemos pensar, o que fez Simão estar ali, viajar uma distância dessa, que levaria na época meses, sim, para estar ali em Jerusalém? Temos uma simples resposta para isso. Na tradição judaica, o judeu ele tinha que pelo menos uma vez no ano peregrinar até Jerusalém para participar de uma das 3 festas sagradas. Festas essas que era a festa do tabernáculo, festa da Páscoa e festa do Pentecoste. E Simão estava em Jerusalém na ocasião para festejar a Páscoa. Entende? Podemos entender isso. Se você perceber, Jesus ele comemora a Páscoa com os discípulos uma noite anterior, na noite anterior a que encontrou, né? Que Simão encontra Jesus. E como que era essa cerimônia da Páscoa?
ela tinha um seguinte ritual que era feito. Os homens que iam celebrar a Páscoa, até então, eles vestiam de um pano branco de linho fino e com cordeiros puros, ou seja, eles tinham um cordeiro que naquela época o cordeiro não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma marca, nenhuma doença, nenhum pé quebrado, enfim, eles tinham que ser puros também e se dirigiam ao templo. E esses eram examinados para ver se a veste e o cordeiro estavam sem manchas, estavam limpos. Então eles pegavam o cordeiro, pegavam ele pelas patas, rodavam 7 vezes em volta do altar, espalhando, ou seja, primeiro eles cortavam-lhe a garganta, né? E rodavam em volta do altar, espalhando todo o sangue. Esse era o ritual da festa de Páscoa. Após isso, eles pegavam uma planta que chamava isopo, que era uma esponja que ela retia muito líquido. E ela está citada lá em Salmos também, pelo salmista, Salmo 51, 7, que fala assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Esse versículo começa falando isso. E com essa planta encharcada de sangue, o sangue era jogado, ou seja, experdido sobre os homens que estavam ao redor, para que cada um, pelo menos uma gota de sangue do cordeiro estivesse manchando ali a sua veste branca. Representava perdão pelos pecados. E isso naquela época para aqueles homens representava honra. Simão estava ali presente para essa festa, entendendo que era uma honra ele estar ali. Era como se fosse ganhar um prêmio. E a chance de ganhar esse prêmio era uma vez por ano. Tanto que eles viajavam de tão longe, se sujeitando a várias situações para estar ali. Ou seja, viagens cansativas, perigosas, simplesmente para realizar esse ato sagrado. Ou seja, que na sua cultura era como se eles estivessem sendo honrados, era uma honra estar presente ali. Então vamos entender a chegada de Simão até Jerusalém para participar de todo esse ritual. E aqui nós entramos. Após essa viagem, Simão ele chega a Jerusalém, podemos parafrasear. Ele chega até Jerusalém e se prepara para esse momento que para ele é tão esperado. O sacrifício do cordeiro no templo. Ou seja, ele ia pedir perdão por ele e por toda a sua família que estava a 1.600 quilômetros de distância. Isso para ele era muito importante. Isso para Simão era o auge. Eu preciso, esse momento é o momento mais importante da minha vida. Porque se eu não fizer isso agora, só o ano que vem. Imagina isso passando na cabeça de Simão. Então ele entra pela porta de Damasco e já se prepara para esse ritual. Ou seja, ele troca sua roupa suja de viagem, veste ali uma roupa de veste de puro linho, né, branca e sem manchas. Então podemos imaginar que ele estava muito feliz, exatamente por esse, para ele é o momento esperado. Após meses de viagem, ele está prestes a ser purificado. Então ele se dirige à direção do templo. Mas ao dobrar uma esquina, ele se depara com uma aglomeração. Ele se depara com muitas pessoas que estavam ocupando todo o caminho. Então, uma pergunta como que eu vou chegar no templo? Uma multidão está fechando. Ele teria então que esperar a multidão passar para seguir. Só que Simão, ele era homem como eu e você. Eu não sei se você imagina, ou se você já passou por isso,
de acontecer alguma coisa à sua volta e de repente vai um monte de pessoas ali. E você, o que aconteceu? Eu tenho que ver, tenho que saber o que aconteceu. Uma curiosidade nos invade. Isso é do homem, e Simão não era diferente. Então Simão fala, então vamos ver o que aconteceu. Então ele se aproxima para ver o que estava acontecendo. E para a surpresa de Simão, ele se encontra com Jesus. Ele descobre que existia um condenado que estava sendo castigado e obrigado a carregar uma cruz pelos seus pecados. E ele olha na cruz, em cima tinha uma placa que estava escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Estava escrito em hebraico, latim e grego, para que todo mundo pudesse entender. Então hoje eu coloco, ou eu posso dizer que nós podemos nos colocar no lugar de Simão aqui. Ele deveria estar até o momento assustado com tudo aquilo, assustado com aquela cena. Não deve ter presenciado algo tão cruel na sua vida até então. Por mais que naquela época todos os açoites, as guerras que existiam, tudo levava a muitos ferimentos, a várias pessoas feridas, mas eu imagino que aquela primeira imagem de ver ali Jesus todo machucado, então provavelmente ele tentou de todas as formas se esquivar da multidão que vinha em sua direção, mas ao chegar perto de Simão, eles chegarem com Jesus perto de Simão, a Bíblia conta que Jesus começa a cair no chão e mistura ali suas vestes ensanguentadas com o pó da terra seca de Jerusalém. Naquele momento Jesus não aguenta mais a carregar a sua cruz, seu corpo estava debilitado, ele estava rasgado, infeccionado, todo dolorido. Se você for ver, estudiosos dizem que a dor de Jesus naquele momento era tão intensa, era tão grande que ele não sentia mais o seu corpo. Pois o corpo ele gera sintomas que, por exemplo, quando você se machuca, quando você se corta, o seu cérebro entende aonde está a dor e você sente a dor naquele lugar. Mas estudiosos eles falam que a dor de Jesus ali era tão intensa que o corpo não mais conseguia produzir as substâncias necessárias para que ele entendesse ou tivesse a sensação de dor. Tamanho era a quantidade de machucados que Jesus ali estava. E um soldado romano intima Simão a carregar a cruz, que é o versículo que nós lemos. E você entende, se você vê esses filmes da época romana, se você vê um exemplo, a Paixão de Cristo ou qualquer filme da época romana, você vai entender que o tratamento dos soldados a um condenado não era nada legal. E naquele momento, naquela ânsia que os soldados estavam ali com Jesus, batendo, chicoteando, obrigando a ele a seguir, a carregar a cruz, já estavam todos nervosos, ou já estavam no clima ali de açoitar Jesus, de bater Jesus. Então eles pegam Simão, dá mesmo ato como se estivesse, vamos dizer, com Jesus, gritando, fala: Simão, ei, manda ele carregar a cruz. Então, não demorou muito para Simão fazer o que ali os soldados estavam pedindo, o que os soldados estavam ordenando, não estavam nem pedindo. E com certeza ele falou algo do tipo que talvez nós podemos entender, e eu não tenho nada a ver com isso. É como eu falei de nós irmos ter uma curiosidade de alguma coisa numa multidão, e de repente chega a polícia e quer pegar todo mundo. A sua resposta é: eu não tenho nada a ver com isso não.
Eu só estou de passagem, eu só vim ver. E Simão, ele provavelmente falou isso. Eu não cometi nada, eu não cometi pecado, eu não tenho nada a ver com isso. Diferente desse que está aí, né? Até então entendemos que ele não conhecia Jesus. Eu não tenho culpa. Por que vocês estão me fazendo carregar uma coisa? Uma cruz que eu não tenho nada a ver com isso. Lembra que eu falei atrás que ele estava de roupa branca, ou seja, se preparando para ir? Então vocês imaginem a cena agora. Simão entrando na situação e tendo que carregar a cruz de Jesus. Entenda a situação comigo. Ele viaja 1.600 quilômetros. Ele fica meses no deserto. Ele passa por diversas situações, por tempestades, temperaturas altíssimas, para viver mais um momento mais esperado da vida dele. Era uma vez por ano que ele ia ser honrado, vamos dizer assim. Ele ia receber uma honra muito grande. Ele ia receber o perdão dos pecados dele, da família, de toda a cidade ali, de todas as pessoas que estavam ao redor. Só que de repente ele percebe que o rumo dela, do ritual, ele muda drasticamente. Ele estava sendo ameaçado de não acontecer. Simão, ele teve que ajudar a cruz. Ele teve a sua bela roupa de linho fino, branco, limpo, toda ensanguentada pelo sangue de um condenado até então. Porque ele não conhecia Jesus. E ele mancha a sua roupa toda com o sangue de Jesus. Então imagine que naquele momento ele possa ter sentido fúria. Ele possa ter ficado com raiva. Sabe quando nós ficamos revoltados, a gente está imaginando, ou querendo, ou planejando um momento, algo que vai ser o ápice, não sei dizer, mas algo que vai te fazer feliz muito. Você está esperando alguma coisa e de repente quando você vai para concretizar aquilo, algo acontece e nada dá certo. É isso que estava acontecendo com Simão. Então eu imagino que nesse momento ele poderia e possa ter ficado com raiva, porque o que ele estava planejando estava indo tudo por água abaixo. E por uma coisa que ele não tinha até então, ele falou: não tem nada a ver com isso, eu estou sendo condenado. O sacrifício de Páscoa naquela época era uma vez por ano. E ele teria que voltar para casa 1.600 quilômetros e encarar a sua família, os seus amigos, dizendo que não tinha feito a maior honraria de um judeu. Ele não conseguiu. E em meio àquele momento, àquele tormento, àquela raiva, sem saber o que ia acontecer, ele só se via carregando a cruz e perdendo o sonho, perdendo o seu desejo. Só que Simão, nesse momento, ele olha para Jesus e ele encontra o verdadeiro Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro de Deus, que iria mudar a partir dali drasticamente a sua vida, o destino da sua vida, o destino da vida da família de todos. E mesmo sem entender isso até então, ocorre ali uma mudança de vida. Simão, ele fica constrangido ao ver o olhar ferido de Jesus, só que ao mesmo tempo tão meigo, tão puro. Ele encara Jesus face a face. Você pode entender Simão nesse momento encarando o rosto de Jesus face a face, todo ensanguentado, todo machucado, mas olhando para ele com um olhar de amor. Ele sente naquele momento, Simão, ele deve ter sentido naquele momento que ele não era um condenado, mas sim, ele era um inocente.
aquele verdadeiramente ele possa ter, ele é o rei dos judeus. Porque eu vejo tanto amor no olhar desse cara, desse Jesus. Imagina agora Simão mudando a cabeça dele. Ele começa já a não ficar revoltado em estar perdendo o sonho, mas ele começa a ficar revoltado com as pessoas que estão agredindo a Jesus. Simão realmente ali nesse momento, ele entendeu que ele estava ali, e ali estava o real Cordeiro de Deus, que suas vestes estavam sendo manchadas pelo sangue do Cordeiro, o sangue do próprio Jesus. Ele estava indo para receber o sangue de um animal, que naquela época iria ser o perdão dos pecados dele. Ele estava recebendo ali o sangue do próprio Jesus, Cordeiro Imaculado. E quando o grande sonho de Simão, ele está se concretizando, só que de outra forma. Sabe, quando eu e você, nós temos um encontro com a cruz de Cristo, nós começamos a ver todo o sofrimento de Jesus, nós começamos a ver todo o sacrifício que Jesus fez, que Ele sofreu, todos os machucados que Ele sofreu, e o sangue dele, Ele começa a nos purificar. Quando nós temos esse encontro, o sangue dele começa a nos purificar de tudo. E você começa ali a mudar o objetivo de vida. Você começa a mudar e entrar num novo estilo de vida. Simão, naquele momento, ele começa a entender a importância do que estava acontecendo. Sem entender, ele começa a sentir o amor que Jesus passava para ele. Então eu digo para mim, eu digo para todos nós, que quando nós temos, ou nós teremos, ou quando nós tivermos o nosso encontro com Jesus, e se nós não decidirmos deixar que Ele decida qual que é o nosso objetivo de vida, eu digo para mim, eu digo para você, eu digo para mim em primeiro lugar, que eu me fiz essa pergunta. Então eu aceitei Jesus realmente? Quando eu passei por isso, quando eu tive esse encontro com Jesus, eu aceitei que Ele mudasse o meu estilo de vida. Ao aceitar Jesus, nós enterramos o nosso eu, as nossas vontades. Simão ali, ele foi obrigado a enterrar tudo que ele queria fazer, o objetivo dele ali. Não existia ali o eu de Simão, existia Jesus. E aqui eu posso dizer que existia o querer de Jesus na vida de Simão. E quando eu e você nós encontramos, nós temos esse encontro com a cruz, nós encontramos com Jesus, o nosso eu já não existe mais. A partir desse momento, Jesus é quem vai decidir o nosso querer, o nosso fazer. É como Paulo disse lá em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu tenho nesse corpo, que você tem nesse corpo, Paulo está falando, a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, que se entregou por você. Sabe, é muito fácil nós lermos isso, é muito fácil falar, mas a prática ali até então que Simão estava passando, vamos entender, era difícil. Só que Jesus, ele disse que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Temos que perseverar cada dia.
e querer mais e mais fazer a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. A vontade de Jesus ali até então, vamos falar um pouco mais à frente, mas não era que Simão carregasse a cruz, mas era que Simão pegasse todos os pecados deles e transferisse para Jesus. Vou falar aqui de dois tipos de pecado, dois tipos de pecador. O pecado até então, ele é responsável por cegar o ser humano e tornar o ser humano ignorante ou indiferente com a verdade pura de Deus. Os pecadores, eles cegam, os pecadores cegos, eles são cegos às vezes pelas suas próprias opiniões, cegos por uma religião, por um modelo. O judaísmo ali, ele estava naquela situação, naquela circunstância, ele estava fracassado. Os sacerdotes daquela época, eles estavam corrompidos e indiferentes com o problema e a necessidade do povo. Porque olha o que Jesus disse: eles gritam o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. O templo naquela época era um local de comércio. A gente viu Jesus, onde a gente pode ver Jesus demonstrando a sua revolta com o que era feito no templo naquela época. Então o judaísmo, ele estava separando as pessoas de Deus cada vez mais. Porque somente os puros podiam se achegar, somente as pessoas puras podiam entrar no santo dos santos ou no templo. Isso criava um fardo muito grande para as pessoas carregarem. Isso criava uma dificuldade muito grande para as pessoas entender, vamos pôr aqui, o verdadeiro amor de Cristo. Então será que podemos dizer que Simão era alguém, um pecador do tipo? Sei lá, podemos falar isso? Entenda que Simão até então ele estava sendo guiado pela sua religião. Ele estava ali indo cumprir um propósito estabelecido, uma honra estabelecida naquela época. Então, ou seja, ele estava seguindo um ritual da religião daquela época. Só que Jesus, ele vem e muda tudo isso quando ele se sacrifica pelos pecados de todos. Até então, Simão seguia a sua religião naquele tempo. Só que ao encontrar Jesus Cristo, a visão dele é mudada. Ele muda a sua visão. E diretamente, ou melhor, diferente do judaísmo, aonde era necessário ter vestes brancas para ser purificado, Jesus ele vem e fala: se a sua veste está suja, se você está sujo pelo pecado, eu com o meu sangue, eu limpo as suas vestes. Ele disse assim: eu vim para os doentes e não para os sadios. Então eu digo a você, se você tem uma dificuldade, se tem um pecado, se tem algo que está te afastando ou que te afasta da vontade do Eterno, Jesus ele falou que ele veio para mim e para você, os pecadores, porque o sangue dele nesse momento está nos purificando. O sangue dele é quem vai te purificar, o sangue dele é quem vai te lavar. E Simão estava com a veste limpa para se apresentar, para sujar a sua veste, para poder ser limpo. E de repente ele se vê todo sujo. Só que o sangue de Cristo estava ali. O perdão dos pecados dele estava sendo manifesto através do sangue de Cristo. Nós podemos ver uma cena aqui inesquecível.
Queria que você imaginasse comigo agora Simão deixando o Cordeiro de Deus à beira da crucificação. E Simão, ele olha para o céu, ele vê que pela posição que o sol estava, já havia passado o tempo de realizar o sacrifício. Imagine a cena. Além disso, ele olha para a sua veste, estava toda ensanguentada. Então ele pode ser que ele saiu dali perguntando às pessoas quem que é ele, quem que é esse homem? Ele realmente é o rei dos judeus? Em meio à multidão existiam todos os tipos de pessoas, os que condenavam e os que reconheciam Jesus. E pode ser que alguém ali deve ter respondido a ele, ou contado a ele dos milagres, das maravilhas que Jesus fez. Porque existiam muitas pessoas que acreditavam em Jesus, que acompanharam a crucificação. Então Simão, ele sai de Jerusalém e vai completamente atordoado com a cena que eu imagino que nunca mais saiu da cabeça dele. E é a cena que eu e você nós temos que ter na nossa mente todos os dias, de um Jesus que se entregou por nós, de um Jesus que te amou tanto, que ele deu o sangue dele para limpar você, para limpar a sua vida. Então ele sai, imagina agora ele saindo todo atordoado, sem entender, com essa cena na cabeça, de um homem inocente, puro, meigo. Ele pode ser que ele entende agora, ele era o rei dos judeus que estava sendo crucificado sem merecer. Imagino que ele deve ter sentido um tremor dentro dele. E ao olhar o templo se fechando, um grande alvoroço, porque o véu do templo de repente se rasga de cima a baixo. Só que depois de tudo isso, olhando, talvez Simão, talvez nada mais disso lhe importava, a não ser regressar para sua família. Já tinha passado todo o tempo do ato e ele, com essa imagem na cabeça, eu vou voltar para minha família, não me resta mais nada. E quando ele volta para sua casa, uma longa jornada de volta que ele faz. Só que agora ele carrega dentro do seu coração a imagem de uma face de um homem machucado. A face de um homem que estava sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Um sangue que já não tinha mais onde escorrer de tão machucado ele estava. Essa é a face que Simão, essa é a cena que Simão volta para sua casa. E dentro da sua bagagem ele leva uma roupa de linho em branco encharcada de sangue. E quando Simão chega em sua casa, seus filhos, sua família, seus amigos, todas as pessoas da volta querem ver o troféu, a roupa com sangue. Então Simão, ele vai e tira a veste de linho e conta a história de Jesus. Imagine a cena, Simão contando tudo o que ele passou, só que agora com a visão, entendendo realmente quem era Jesus. Ele contando, olha, o homem estava todo ensanguentado. Ele estava todo ferido. Os soldados, eles com um chicote, na ponta do chicote, tinham ele contando, imagina a cena, na ponta tinha pregos, tinha arames, que quando batia, saía e arrancava a lasca das costas de Jesus, a carne saía. E Simão não via a carne, ele via as costelas de Jesus. Ele contando essa cena para a sua família, para as pessoas ali. E falando tudo isso e dizendo que ele era inocente. Ele não tinha pecado.
Ele não tinha pecado algum. Imagino que todos choraram ao ouvir a história. E de repente, todos se convertem a Jesus, ao nome que está acima de todo nome. E talvez você possa se perguntar como que você chegou a essa conclusão, que todos se converteram. Lá em Romanos 16:13, apóstolo Paulo fala: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e sua mãe é minha, e a sua mãe é minha. Mais tarde, quando encontramos o apóstolo Paulo, se referia a um grande missionário de Corinto, na cidade de Cencreia, que na verdade era o porto de Corinto. Segundo historiadores, esse Rufo, que nós acabamos de ler, ele tinha também um irmão muito fervoroso e fiel à palavra, e seu nome é Alexandre, ambos filhos de Simão. Sabe, a história fala que a distância dos 50 passos da onde Simão, ou seja, existiam 50 passos entre aonde Simão pegou a cruz até onde ele deixou, que ele ajudou a Jesus. Essa era a distância, 50 passos. E significa exatamente os 50 dias que se deu após a morte de Jesus até o dia de Pentecoste. A descida do maior presente dado ao homem, que se chama Espírito Santo. A Bíblia, ela não relata, talvez você possa dizer, mas a Bíblia não relata a conversão dos parentes de Simão. Só que esse versículo de Romanos 16:13 nos traz e nos leva a entender isso. E nos entende também a história. Quando você vai ler que os filhos de Simão se converteram. Em Marcos 15:21, relata que Simão era pai de Alexandre e Rufo. Está escrito assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Então, automaticamente nós podemos entender que se eles converteram a Jesus, quem levou a mensagem foi Simão. E Simão, podemos considerá-lo como um marco na história. Simão, podemos entender que ele foi o mais perto que acompanhou a salvação da humanidade. Ele fez parte disso. Ele ajudou o próprio Jesus, ele ajudou o nosso mestre nesse momento tão difícil. E nesse momento que ele ajudou, ele foi transformado por isso. Por isso eu falei que transformados pela cruz. Quando nós analisamos isso, nós podemos entender, podemos dizer que a família de Simão, o Cirineu, foi uma das primeiras famílias a serem evangelizadas após a crucificação de Cristo. Tanto que o Rufo, o próprio filho de Simão, ele foi rejeitado pelo Cirineu, porque ele reconheceu que o homem que o seu pai ajudou a carregar a cruz, ele era o rei dos judeus. E aqui nós podemos concluir que quando se encontra com Jesus, nunca mais nós somos o mesmo. Simão nunca mais foi o mesmo. Simão, acredito que ele olha e se vê naquela cruz, porque ele ficou impregnado pelo sangue de Jesus. A roupa, ele se sujou pelo sangue de Jesus. Naquele momento ele pensa: cara, eu vim para pedir perdão pelos meus pecados e me deparo com uma pessoa que está se entregando por ele sem merecer.
ele pensa, sou eu que devia estar ali. Sou eu que devia estar sendo crucificado, porque eu sou pecador, ele não. É isso que nós temos que entender. Hoje, Jesus ele se entregou por morte ali na cruz por todos nós, quando quem é o pecador somos nós, sou eu, é você. Nós temos que entender isso e trazer isso para nós, para que essa cruz, para que esse ato possa nos mudar, possa nos transformar. Sabe, quando nós vemos Jesus dizer assim, tome a sua cruz e siga-me. O siga-me, ele significa junte-se a mim, torne-se meu discípulo, me entregue os seus pecados, me entregue a sua dor, me entregue o seu sofrimento, me entregue tudo e me acompanhe como meu assistente, porque eu vou te dar tudo. Siga-me. Eu é quem vou te limpar. Você não precisa mais de rituais com cordeiros. Simão, você não precisa mais de rituais. Eu vou te limpar para todo sempre. Eu vou limpar as suas vestes todos os dias. Jesus está dizendo, eu sou o seu cordeiro. E quando ele pega a cruz, quando Jesus fala, pegue a sua cruz, ele não está dizendo para você pegar a sua cruz e colocar no ombro e sair carregando toda a vida, não. Ele fala, pegue a sua cruz e siga-me, porque chega um momento que dali por diante o seu fardo é trocado. Você se torna um. Cantamos isso hoje. Na presença. A presença dele está dentro de você. Basta que você entregue-se hoje. Sabe, esse momento que Jesus pega, fala assim, tome a sua cruz. Eu posso tomar, ou eu quero parafrasear aqui novamente como os 50 passos que Simão deu e entregou novamente a cruz para Jesus, onde ele foi crucificado. Então, se você está passando pelos seus 50 passos de agonia, de pressão, de dificuldade, de desespero, de desesperança, às vezes de uma enfermidade, às vezes de uma dor, às vezes de uma insegurança ou de uma incerteza no dia de amanhã, se você está dentro desses 50 passos, hoje eu te digo que chegou ao fim. Chegou o fim da sua aflição. Não queira ficar mais com esses fardos pesados. Pesado, troque pelo fardo dele, pelo fardo de Jesus, que é leve, que é suave. Nessa noite, após o momento desses 50 passos que você entrega a Jesus, deixe o Espírito Santo agora invadir a sua vida. Quando você entrega o Espírito Santo, ele vai te invadir. E ele é quem vai te fortalecer. Ele é quem vai transformar a sua vida hoje em uma nova criatura. Não depende do que você vai fazer ou do cordeiro que está em suas mãos. O cordeiro é Jesus. A partir do momento que você dá esses passos, que eu digo hoje que chega ao fim dos 50 passos para a presença do Espírito Santo entrar em você, eu profetizo que você vai sentir essa presença entrando dentro de você. Você vai sentir essa presença começando a transformar a sua vida.
a tirar todo o medo, a tirar toda a insegurança, a tirar toda a insatisfação, a tirar toda a ansiedade do saber o que vai ser amanhã, a tirar todo o seu eu, o seu desejo de querer fazer alguma coisa, quando é Ele quem está fazendo por você. E a presença do Espírito Santo hoje ela invade a sua vida e te dá uma certeza que você precisa dele mais do que você entende. E que Ele tem muito mais para você, Ele tem mais a fazer na sua vida, Ele tem mais a fazer na vida da sua família. Basta que você se entregue, basta que você dê os passos. Entregue a cruz nas mãos de Jesus. Entregar a cruz aqui, eu digo que é entregar a sua vida de pecaminosa, entregar a sua vida de religiosidade, entregar a sua vida do que as pessoas introduzem em você, dizendo faça isso ou faça aquilo. Não, escute a voz do Espírito Santo hoje falando, faça e siga o que eu estou te ordenando. E a sua vida vai ter uma transformação no sobrenatural de Deus. Se entregue a Ele nessa noite. Seja um agente de transformação. Simão, quando ele volta para a sua família e ele conta a história, não foi só ele que foi transformado, não. Todos à sua volta foi transformado. A família foi transformada. Os filhos foi transformado. Os amigos foi transformados. Por um simples ato de se entregar. Por um simples ato de entender quem é mais na vida de Simão. Ele deixou ele. Ele perdeu um sonho e ganhou uma vida eterna. Ele perdeu o que para ele seria uma honra e ganhou um que o honra até os dias de hoje. Em todos os momentos. Entregar-se a Jesus é todos os dias. Sabe quando a Bíblia fala que as misericórdias dele se renovam toda manhã? Também está dizendo isso. Eu mais uma vez estou me entregando por você. Viva a vida transformada. Viva a vida em felicidade. Viva a vida em novidade de vida. As coisas velhas se passam. Tudo se faz novo. Se entregue a Ele nessa noite. Se entregue a Ele nessa noite de uma forma que você nunca se entregou. Simão, à primeira instância, ele foi obrigado. Carrega a cruz. Pega essa cruz aí, põe no ombro e vai, anda. Só que a partir do momento que ele olha, eu imagino a cena, ele olhando para Jesus e vendo, ele não tinha pecado, aquele olhar meigo e puro. Eu não sei se Jesus falou alguma coisa para ele, a Bíblia não relata, mas talvez Jesus possa ter falado com ele, eu te amo. Talvez Jesus possa ter falado com ele ali naquele momento, Simão, se entregando a uma coisa que ele não tinha nada a ver. Jesus olha para ele e fala, eu te amo. Simão jamais não leva aquela cruz com peso de obrigação, mas ele dá 50 passos, entendendo que a partir daquele momento ele nunca mais teria que carregar o peso de um pecado. Porque Jesus estava se entregando de uma vez por todas. Jesus fala de Simão, não precisa mais morrer meses, ou passar por dificuldades, ou passar por aflição para vir se entregar para receber o perdão. Não, eu estou entregando. Eu sou o Cordeiro. Eu sou o Cordeiro. Eu estou me entregando. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, dizendo que eu venci por mim. Eu venci, Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Ele venceu por todos nós.
Aí você fala, não, Jesus se entregou, ressuscitou e acabou. Não. Depois de 50 dias, desceu-se o Espírito Santo, que hoje Ele mora dentro de mim e de você. Ele mora dentro de nós. E Ele falou assim, eu estou enviando um Consolador. Eu estou enviando um que vai estar com você todos os dias. Você não vai precisar mais pegar um cordeiro e falar, nossa, eu preciso matar esse cordeiro e me sujar do sangue para me ser limpo, não. Eu estou te enviando um que vai estar com você todos os dias, que vai interceder por você, que vai clamar por você, que vai estar com você dizendo, meu filho amado, hoje eu te faço limpo, hoje eu te faço uma nova criatura. Quando você se levanta, imagine, sabe, quando você se levantar amanhã, imagine a cena de Jesus te dizendo, ei, eu te amo, ei, eu estou com você, ei, não fique desesperado, não fique desesperado com as notícias, com os afazeres, não se desespere, eu estou com você, logo logo vamos estar juntos. Então nessa noite que você possa se entregar a Ele, fazendo o que Simão fez, olhando para Ele, olhando para a cruz e dizendo, eu me entrego nessa noite, eu entrego a minha vida. Independente se você já se entregou, nós devemos nos entregar todos os dias, entenda isso. Então que você possa olhar para a cruz, olhar para Jesus nessa noite e falar, Jesus, eu me entrego a minha vida. Eu nessa noite eu entendo o sacrifício que o Senhor fez ali na cruz, só para cuidar de mim, só para cuidar da minha vida. Então fale com Ele nessa noite, fale com Ele, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo o que tenho. Eu entrego tudo que eu tenho. Todo o meu eu. Todo o meu eu. Todas as minhas vontades. Todas as minhas vontades. Meus desejos. Meus desejos. Eu entrego na cruz. Eu entrego na cruz. E eu recebo. E eu recebo. Do teu sangue. Do teu sangue. Sobre mim. Sobre mim. Para me limpar. Para me limpar. Para me purificar. Para me purificar. Para que haja uma transformação na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos. Eu me entrego nessa noite. Reconheço que sou eu que deveria estar na cruz. Mas eu entendo que essa entrega que o Senhor fez foi porque o Senhor me ama. Foi porque o Senhor me ama. Então escreve hoje. Meu nome. No livro da vida. Em nome de Jesus. Pai, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo é tudo que nós queremos. A presença do teu Espírito Santo nessa noite é tudo que nós precisamos. Então nessa noite que o Senhor invada, que a tua presença do teu Espírito Santo invada cada família, cada pessoa que fez essa oração, que a tua presença seja sentida por cada um nessa noite. Pai, que cada um não seja mais o mesmo, mas eu clamo por essa transformação, que a partir de agora uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade está sendo colocada no coração, no espírito, na alma de cada um. E nós dizemos que somos a tua casa. Abrimos a porta do nosso coração nessa noite. Então que o Senhor entra e faça verdadeira morada. Que nós sejamos, que cada pessoa seja o lugar da tua habitação. Nós clamamos essa noite e te agradecemos pelo teu sacrifício ali na cruz. Te agradecemos porque o Senhor se entregou, não olhou para nós,
mas olhou que nós precisaríamos e nos purificou e nos limpou. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela cruz, porque através da cruz nós somos transformados. Louvado seja o teu santo nome. Você que queira uma oração, uma ajuda, seja qual for, ou que fez, ou que vai fazer essa oração pela primeira vez, no seu momento, no seu tempo, te peço que nos chame em direct. Nós temos postado aí, nós estamos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Mande a sua mensagem para que nós possamos te conhecer você melhor, conhecer a sua causa que você precisa e possamos te ajudar no que você precisar. Nós não podemos nada, somos seres humanos como você, mas Cristo Jesus, Ele pode todas as coisas. E nós podemos te ajudar com uma palavra, com uma oração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes foi para isso, para que sejamos fortalecidos no amor de Cristo Jesus. Que Jesus abençoe a sua casa, que Jesus abençoe a sua família. Sábado que vem estaremos juntos novamente. Eu te espero no Instagram, no Facebook, e quem sabe no templo. O amanhã pertence a Deus. Amém? Se não pudermos estarmos no templo fisicamente, estaremos mais uma vez online. Então espero você, convide a sua família. Você recebeu hoje, entendeu a transformação do Espírito Santo. Então que você possa sentir novamente e transmitir isso para a sua família, para a sua casa, onde você estiver. Que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.